Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Então, seguindo essa nossa cronologia dentro da história da filosofia, como que os autores principais que a gente está vendo, como que eles faziam, né? Como que eles concebiam, entendiam esta produção de conhecimento, né? Ou seja, como que nós, de fato, fizemos conhecimento? Como que a gente faz saber? A gente já viu lá na sociologia que a gente faz conhecimento a partir do senso comum e a partir do conhecimento científico. Nós produzimos esses saberes. E como então que esses autores, então da outra aula a gente viu Platão e agora a gente vai ver Aristóteles. Como que Aristóteles entendia esta, esta compreensão de saberes, né? Lembrando que Aristóteles ele foi um discípulo de Platão, que em muitas coisas ele concordou com Platão, mas ele também fez a produção da sua própria teoria, da sua própria maneira de pensar, de enxergar, de ver as coisas. Então, aqui desse primeiro slide, a valorização do conhecimento sensível como base para o conhecimento inteligível. Vocês lembram lá da aula sobre teoria das ideias, sobre o conhecimento em Platão, que Platão dividiu então, né, o mundo em duas partes para ele, né? Então ele tinha o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo inteligível era aquele lugar, né, onde a gente faz o conhecimento real, que é o mundo da abstração, né, onde a gente faz o nosso raciocínio, o pensamento, e é ali então que nós fizemos este conhecimento real das coisas, concreto. E que o mundo sensível, que seria os cinco sentidos, ele trazia para nós um conhecimento irreal, né? Ele não era verdadeiro. Esse conhecimento ele era cheio de tropeços, né, por assim dizer. Ele era apenas uma sombra, né? Um espelho enganoso do conhecimento real. Então, depois de entrar na academia de Platão, que era a escola que Platão fundou, Aristóteles se destaca entre os seus alunos, né? E ao contrário de Platão, ele não despreza o conhecimento sensível, ou seja, ele sim entende que a gente também faz conhecimento real a partir dos cinco sentidos. E que essa concepção, então, aristotélica de conhecimento, ela envolvia a classificação das coisas segundo a espécie. Então, o gênero e outras características, e a identificação das causas de sua existência e de suas transformações. Então, quem estudou com a gente no Roda Peão, né, e provavelmente com o professor Fabiano, viu lá no sétimo ano que Aristóteles gostava de classificar as coisas. Então, ele classificava o mundo que ele conhecia, ele classificava. E ele partia dessa ideia da espécie. E uma das classificações que ele fazia eram os seres animados e os seres inanimados, né? Eu até brincava com vocês na outra aula, em que os seres animados não é simplesmente aqueles que vão às festas, né, às baladas, mas os seres animados, aqueles que têm vida por natureza. Então, os animais, os seres humanos, as plantas, né? Então, todos os seres vivos, enquanto a gente conhece através da biologia, esses são os seres animados, porque têm uma movimentação própria, independente. Essa nova visão, ela permitiu que Aristóteles valorizasse outras formas de conhecimento, além daquela puramente racional que a filosofia buscava. Aí nós vamos lembrar lá dos pré-socráticos, quando Tales de Mileto ele busca um entendimento mais racional das coisas, para que a gente pudesse sair daquela ideia mítica, né, onde a religião explicaria a origem das coisas. E ele então vai trazer esta nova ideia, essa visão racional. Então aqui traz, né, um modelinho bem simples, os cinco sentidos para nós, onde Aristóteles valoriza este dado como conhecimento. Então, se a gente for observar isso na nossa realidade, na nossa vida diária,
nós vamos conseguir linkar que os 5 sentidos, eles trazem para nós o início de um conhecimento para nós. Então, quando o pai nos diz assim, fecha os olhos que eu tenho um presente muito especial para você. Então, eu fico lá com os olhos fechados, mas eu pergunto, posso tocar? Então, você toca, né, com as suas mãos, você toca este presente e você lá na sua imaginação, na sua abstração, né, lá na sua racionalidade, você passa a construir o que será este presente. Como que ele é? Será aquilo que eu queria, aquilo que eu tinha pedido dentro da caixa? E aí eu pergunto, posso sacudir esta caixa? Ou seja, eu passo a usar então mais um sentido, né? De poder perceber, sentir este presente, do que possa ser realmente. Posso cheirar? Então eu vou usar o olfato. Então, de certa maneira, né, Aristóteles descortina naquele mundo, naquele momento, uma maneira, sim, de fazer conhecimento validando os 5 sentidos para a racionalidade. O método de pesquisa de Aristóteles, ele envolvia, então, a classificação rigorosa dos objetos de estudo e das ciências responsáveis por eles. E ele vai trazer 3 tipos fundamentais para fazer essa classificação. Dentro da classificação que ele faz, ele reclassifica as coisas, né? Ou seja, ele tem um método para fazer a sua classificação. Então ele vai trazer improdutivas, práticas e teoréticas. O que são as produtivas? Elas são representadas pelas artes, pelas técnicas, como agricultura, tecelagem, engenharia. Então, este conhecimento é chamado de produtivo. Então, a partir desses exemplos, né, sentidos, se vai produzir um conhecimento racional mais seguro. A prática, representada pela ética e pela política, as quais interessavam as condutas do ser humano como um indivíduo e cidadão. Então era aquilo que você praticava, aquilo que você tinha no seu dia a dia, e isso trazia enquanto ética, né, a moral que você traz, as suas regras, né, éticas que você acabava concebendo e fazendo funcional no meio social que você estava inserido. E as teoréticas, que são representadas pela matemática, física e principalmente pela filosofia. Ou seja, são os saberes teóricos que estão ligados à reflexão e à busca de uma compreensão intelectual da realidade. Então, 3 tipos de conhecimento diferente e fundamentais para Aristóteles, para que a gente possa fazer um saber mais seguro. Então, lá na nossa página 14, nós temos abstração. Ao contrário de Platão, Aristóteles não despreza o valor do conhecimento sensível, né? O valor do conhecimento feito pelos 5 sentidos. E ele então se dedica a investigar esses processos e objetos aos quais ele chama de formas sensíveis. Percebam que ele continua, né, a linha de desenvolvimento racional de Platão, seu mestre, para desenvolver as suas técnicas. Quando Platão chama de mundo sensível, ele chama de formas sensíveis. Então, o conhecimento e os sentidos. Nossa percepção sobre o mundo, ela está diretamente relacionada à forma como nossos sentidos captam esta realidade. Faz sentido, né? Então, na maneira como nós sentimos o nosso meio ambiente, o lugar que a gente vive, as pessoas, os nossos próprios sentimentos, a nossa racionalidade, é a maneira como nós conseguimos entender como funciona essa realidade. Para Aristóteles, cada um dos 5 sentidos poderia captar formas sensíveis próprias, como as cores, os sons e os odores. Tudo bem até aqui, né? Não tem nada de anormal. Por isso eram chamados de sentidos próprios. Então, os 5 sentidos são chamados de sentidos próprios para Aristóteles. Além deles,
ele apontava a existência de um sentido comum que era capaz de captar formas sensíveis comuns, como a quietude, o movimento ou a grandeza. Aqui ele já começa a aprofundar a ideia, né, e o conhecimento dos 5 sentidos. Aquilo que os nossos sentidos eles conseguem captar inicialmente, então nós passamos a aprofundar de uma maneira mais racional, que não seriam percebidos por um ou por outro sentido em particular. Sendo assim, ele considerava as sensações como marcas deixadas nos sentidos próprios e no sentido comum pelas formas sensíveis. E aí, então, a partir disso, seriam derivadas as formas sensíveis, que é a sensação, a fantasia, a memória e a experiência. E onde está a fantasia e a memória? Está no nosso intelecto, né? Na nossa abstração, lá no nosso pensamento. Então, a fantasia ela é a capacidade de constituir imagens das formas sensíveis. Ou seja, eu vejo, eu sinto, eu toco ou eu experimento algo através dos 5 sentidos e eu vou então lá no meu pensamento, eu construo esta fantasia a respeito de que pode ser. Ou seja, se eu estou no telefone falando com alguém que eu não conheço, lá na minha abstração, eu fantasio como que essa pessoa seria. A memória, a capacidade de conservar imagens das formas sensíveis. Ou seja, então eu vejo as coisas e eu guardo na minha memória, né, estas imagens, estas formas de serem. A experiência, que é o resultado da acumulação de imagens sensíveis na memória. Então, a partir disso, eu vou experimentando como fazer. Ou seja, se eu for na casa de alguém e vejo alguém fazendo uma receita, né, de comida e que eu gosto, eu guardo essas informações na minha fantasia, né? Fica lá guardado na minha memória. Eu fantasio depois eu fazendo isso, como vai ficar gostoso. Tá lá? E guardo na minha memória. E aí eu chego em casa e vou fazer essa experiência. Eu vou colocar para funcionar, então, a minha memória, da qual eu organizei e aprendi isto. Então, Aristóteles considerava a experiência a base para chegar a uma nova etapa, que é o conhecimento inteligível. Nessa etapa, o intelecto poderia apreender as formas inteligíveis presentes nos diferentes objetos particulares. No pensamento aristotélico, o intelecto era entendido justamente como a capacidade de apreender as formas inteligíveis. Por isso era chamado de intelecto potencial, que tem uma potência, né, que pode acontecer. Quando ele realizava tal apreensão, ele se tornava o intelecto atual, então acontecido. E aí vem assim, né, como funciona, segundo Aristóteles, esse conhecimento inteligível. Está lá no intelecto potencial, né? Ele pode acontecer, ele tem uma potência de ser. Acontecido se torna então atual, né? Está acontecendo. E depois passa para o raciocínio lá na questão da abstração. Então, de acordo com essa teoria, as formas inteligíveis elas eram percebidas por meio da abstração realizada pelo intelecto, a qual, por sua vez, consistia em extrair as formas inteligíveis dos próprios objetos sensíveis. Isso pode ser exemplificado da seguinte maneira. Após a observação de inúmeros cavalos, em virtude das semelhanças entre eles, o intelecto aprenderia a forma inteligível, cavalo, por meio da abstração. Eu guardo na minha memória o que é um cavalo. Da mesma forma, após a observação de inúmeros pássaros, mamíferos, peixes e insetos, eu aprenderia a forma inteligível deste animal. Lá quando a gente vai fazer escolinha, né, lá no infantil, às vezes a professora, né, o professor mostrava para nós uma imagem dizendo, esse aqui é um carro. Né? Ou lá em casa, quando a gente é bebezinho, né,
e nós estamos passando lá para a fase de associação, tentando aprender a falar. A mãe ou o pai não associam a imagem ao nome. Ah, este aqui, ó, esse aqui é um carro, esse aqui se chama. Então, nós olhamos, né, vimos, sentimos a partir dos 5 sentidos e vamos associar no nosso intelecto, na nossa abstração e guardar na nossa memória que o nome daquilo é carro. Então, nós aprendemos depois, quando a gente vai na rua e passa um automóvel mesmo, nós compreendemos que aquilo lá é o carro. Fizemos a associação. Portanto, no pensamento aristotélico, as essências, as formas ou as ideias correspondiam às espécies e aos gêneros dos seres e dos objetos particulares, e não às ideias presentes no mundo inteligível, como afirmava Platão. Platão dizia o contrário, né? Que você organiza lá no seu inteligível, lá no seu mundo inteligível, e depois isso é transportado para o mundo sensível. Aristóteles vai dizer que é o contrário, né? A gente vê a forma e guarda no nosso intelecto o que é. Então, para Aristóteles, o conhecimento ele seria o resultado da experiência e da abstração. Com base nas sensações geradas nos sentidos pelas formas sensíveis, o intelecto poderia realizar a abstração e, desse modo, alcançar as formas inteligíveis, ou seja, as essências ou as ideias. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!